vantagem, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Ciqueton. Essa política externa do Molusco é uma política externa cheia de confusões, que é até difícil de alguém analisar, certo? Porque às vezes você tem uma certa tendência a um apoio a esse governo democrata do João Bidê. Outras horas, mais fortemente, você tem um atavismo daquele terceiromundismo comunista, né, que converge em torno de um alinhamento para o bloco russo-chinês, que isso aí é o que eu acho que é a tendência predominante desse povo aí, né, dessa cúpula aí do PT, ou ao menos das pessoas que influenciam o Molusco. O resultado eu sei que é uma confusão geral. Uma hora ele recebe o Lavrov no Brasil, né? Que em si já é uma coisa questionável. O Lavrov chega logo no tour dele pela América Latina a 4 países: Cuba, Venezuela, Nicarágua e Brasil. Só assim os melhores países, né? Entre aspas. Aí logo em seguida ele disse que eu quero a paz, né, na Ucrânia. Aí logo em seguida, depois ele disse que para acabar com a guerra na Ucrânia, o Ocidente precisa parar de dar armas para a Ucrânia, né? Ou seja, precisa deixar o Putin invadir tudo, tomar conta de tudo, né? Assim que você acaba a guerra da Ucrânia, né? Deixando os lados ganhar, né? Deixando o lado russo ganhar, né? Aí depois, outra hora, o Lula diz o seguinte, né? O Molusco diz o seguinte, que o Putin e o Zelensky são os dois culpados, os dois igualmente culpados, né? Aí depois o Molusco diz que condena a invasão da Ucrânia, né? Sem mencionar o Putin, né? Aí nisso aí, o resultado é uma confusão desgraçada, né? Porque o Molusco não entende nada de geopolítica, né? O que ele entende de geopolítica é conversa de sindicalista, esquerdista brasileiro, falando de terceiromundismo. A esquerda brasileira, no assunto, não tem análises muito boas também. A esquerda brasileira não estuda muito bem o assunto também, né? Esse assunto de geopolítica. O resultado é que... Bem, é uma confusão, né? Esse governo é uma confusão geral. Outra hora ele disse que eu quero ser um mediador entre o Putin e o Zelensky, né? O Zelensky já rejeitou mediadores mais imparciais, digamos assim, mediadores que não falam que o Ocidente deve deixar de dar armas para a Ucrânia, né? Aí é complicado, né? É complicado. Aí chega lá em Portugal, ele é vaiado em Portugal, porque a imagem que tem vaiado não, ele tem protestos contra ele em Portugal, né? Tem protestos em massa contra ele em Portugal. Tem protestos, inclusive, de ucranianos contra ele, né? Protestos de ucranianos contra ele. Ou seja, é uma ótima maneira de você fazer o seu país ser conhecido no mundo ocidental. Dizer que o seu país, inclusive sugerir que os outros países deixem de apoiar a Ucrânia, né? Assim, uma maneira de gênio, né? De você querer respeito no mundo ocidental, né? De maneira assim maravilhosa, né? Olha, eu detesto ser irônico, mas esse caso aqui é... E o resultado é que isso aí é uma palhaçada, né? Se pode dizer que essa política externa do Molusco sempre foi uma palhaçada. E agora a palhaçada retorna. Inventou-se essa história de que o Molusco é uma pessoa mundialmente reconhecida, renomada, que ele é um grande mediador,
que ele tem um trânsito diante de todos os chefes de Estado, que os chefes de Estado, eles fazem reverência a ele quando eles o encontram, né? Que eles se curvam para ele quando eles se encontram. E isso aí, né? É importante lembrar que a mídia brasileira começou a dizer isso aí porque o príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth, colocou uma vez um guarda-chuva para o Lula. A mídia começou a dizer, olha, isso é prova de que os chefes de Estado do mundo inteiro se curvam diante do Molusco. Que é a prova de que o Molusco é visto pelos chefes de Estado do mundo inteiro quase que como um deus. A mídia brasileira da época começou a dizer isso. Daqui, o príncipe Philip, ele era um sujeito que ele ficou demente muito cedo. E a mídia anglo-saxônica, inclusive a inglesa, inclusive a da própria Inglaterra, ridicularizava o príncipe Philip, né? Ele era uma figura que até a própria mídia não respeitava, porque ele era um velho gagá que só fazia besteira, só falava besteira, né? Ele era uma figura que todo mundo meio que tratava como um bobo da corte, que os países mesmo da comunidade britânica tinham que aguentar, né? Porque é o marido da rainha, é idoso, tá demente. No mundo anglo-saxônico, na Europa, não existe esse... Eles não têm assim... Esse negócio de respeito ao idoso, né, no mundo anglo-saxônico especialmente, é uma coisa menor que no Brasil. Eles não têm assim muito medo de falar que alguém está demente, não. Não tem muito disso, não. No Brasil, eu acho que isso seria inaceitável, assim. Alguém na mídia falar que uma figura pública está demente, está gagá, está senil, né? É uma coisa que é inaceitável, né? No caso... E o resultado é que o Molusco é uma pessoa que não tem nenhum, digamos assim, nenhuma capacidade de ser um mediador de nada. Ele não tem esse amplo respeito internacional que querem dizer que ele tem, de jeito nenhum, certo? E ele também não entende nada do assunto. Aliás, ele não entende mesmo de nada. O povo quis botar na cabeça dos brasileiros, quiseram botar na cabeça dos brasileiros que esse cara aí tem algum conhecimento, tem alguma ciência infusa que ninguém sabe de onde é que vem. Mas a verdade é que esse sujeito aí não sabe de nada. Não sabe de nada. Ele não tem educação nenhuma, nem formal e nem informal. Ainda mais para querer falar de geopolítica, de assuntos complexos, né? Com política internacional, não sabe nada. E aí você vê que esse governo do Molusco está sendo um caos. Você tem aí essa crise do GSI, né, que parece que o ministro já caiu, provavelmente o Flávio Dino vai cair também, né, provavelmente o Dino vai cair, né, também, vamos ver o que é que vai acontecer, né, o resultado é que o negócio está indo de mal a pior. Mas nisso aí ele ainda tem chance de lascar com a vida de todos nós, né? Vejam isso que está acontecendo de ontem para hoje, que eu tenho até medo de falar aqui, né? Pois, um forte abraço a todos e até logo.